Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado e hoje recebo aqui o Milton César Siqueira, que é fonoaudiólogo. Seja bem-vindo, Milton César. Obrigado, Bueno. Milton, me fale da origem da fonoaudiologia na sua vida. Você, na adolescência, pensava em ser fonoaudiólogo ou queria ser engenheiro, médico, jogador de futebol? O que você pretendia? É, Jamais pensava em ser fonoaudiólogo. A primeira coisa que veio, que vinha mesmo, né, na cabeça era isso que você acabou de dizer mesmo. Jogador de futebol. Gostava muito de jogar bola, ficava na rua brincando, sabe? Aqueles casos que a mãe tem que ir lá gritar, Certo. brigar com o filho para poder voltar para casa. Era bem isso. Só que a minha mãe, ela sempre me cobrou muito, né? Ela sempre cobrou muito a gente. Nós somos em dois, né? Eu e a minha irmã. E ela sempre me cobrou muito estudo. E chegou uma hora que eu tive que escolher uma profissão. E aí que entra a história da fonoaudiologia, porque eu sou gago, né? Porque a gagueira não tem cura, mas a gente trabalhou ela e aperfeiçoou ela de uma maneira que hoje a gente consegue trabalhar. E também sou disléxico, tenho dislexia. E aí eu comecei a olhar as áreas na qual eu gostasse mais e tal, que eu tivesse Mas mais explica aí para o intimidade. pessoal o que é dislexia. Dislexia é dificuldade de leitura escrita no grosso, assim, no geral, mas é muito mais profundo do que isso. Envolve déficit de atenção, déficit de linguagem, então é bem amplo, sabe? Eu não vou falar tudo aqui porque senão vai ficar um pouco chato, Certo. mas a dislexia, ela envolve vários aspectos dentro da linguagem e são déficits, né, dentro da linguagem, no qual altera a escrita, altera a leitura e a decodificação dos símbolos, né, gráficos, né? Então, de uma maneira bem ampla, isso seria a dificuldade de leitura e escrita, a dislexia. Certo. O, o Milton César ou César, como você prefere ser chamado? Milton César ou César? César, Ou Milton Fono? o Milton, No Instagram tá Milton Milton Fono, Fono, né? lá tá Milton Fono. Então vamos de Milton Fono. Milton, me fala um negócio. Até há uns 5 anos atrás, parecia que não existia autismo no Brasil. Aí, de repente, autismo, com perdão da colocação, quase virou moda. Hoje todo mundo fala em autismo, todo mundo fala em defender o autismo. É um nível de conscientização maior que está chegando na sociedade. É, e me fala do autismo dentro da fonoaudiologia também. Maravilhosa pergunta, Bueno. Ontem eu estava falando sobre isso numa palestra. Com o desenvolvimento, com a ciência, hoje as pessoas sabem que tem autismo, né? Mas o autismo ele sempre existiu, ele sempre esteve na sociedade, mas hoje com a tecnologia e com a ciência e com estudos, hoje a gente consegue perceber o autismo de uma maneira mais clara em nossa sociedade. Então, através do bom diagnóstico, a gente chega a ter certeza de vários casos de autismo. Nos Estados Unidos, o autismo ele foi pesquisado, hoje também tem uma grande gama de casos lá, e agora também eles estão pesquisando muito aqui. A relação do autismo com a fonoaudiologia tem tudo a ver, porque a fonoaudiologia ela trabalha a comunicação. E o que é o autismo? O TEA, né? Que hoje todo mundo já chama o autismo de TEA, são essa sigla, Que significa o quê? O que TE. significa transtorno do espectro autista. Certo. E quem identifica isso? É um neuropediatra? É um Vamos psicólogo? lá. Quem identifica isso geralmente é a escola e são os pais. Porque a criança com autismo, ela tem dificuldade de comunicação, ela tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, ela se autoagride, ela tem um hiperfoco. O que é esse hiperfoco? Ela foca em algo que ela gosta e só aquilo para ela é importante. O mundo dela gira em torno daquilo. E pode ser várias coisas, pode ser um desenho, pode ser pode ser dinossauro, pode ser carro, pode ser bicicletas e por aí vai. Entende?
Aí, então, as primeiras pessoas que observam e que detectam é a escola e a família, os pais. Porque, opa, essa criança tem alguma coisa. Porque começa a fazer comparações. Às vezes tem um irmão, o irmão não está tendo o mesmo desenvolvimento que esse filho está tendo. Aí aquela luzinha acende. E como que entra a importância da fonoaudiologia para ajudar no tratamento do autismo? Então, só respondendo aquela outra pergunta que ficou faltando, Bueno. Aí a família vai até o neuro. E o neuro acaba de fazer o diagnóstico. Dá para você repetir essa pergunta aí Ah, para é o mim? neuro, né? É o É o neuro. neuro, É o certo. neuro. Então, como que fica a importância da fonoaudiologia para ajudar no tratamento do autismo? O que que o autista faz que tem a ver com a fonoaudiologia ou com a voz, digamos assim? Então, geralmente o autista ele tem um atraso na fala. Aí já entra o fonoaudiólogo. Estimulação da fala. Estimulação da linguagem oral. Quando você fala em atraso na fala, é atraso no raciocínio para responder uma pergunta, por exemplo, ou não? Sim, também. E a criança que demora a começar a falar, vai falar com 4 anos de idade, também pode ser disso, Pode chegar até 5, 6 anos de idade sem a fala. só emitindo. Só emitindo sons ou palavras curtas, palavras bem curtas, Aham, entendeu? Para poder se comunicar. certo. Vamos agora para um outro assunto dentro da fonoaudiologia, que é o canto. É, tem duas músicas que eu gosto muito, é, de um cantor gospel chamado Thales Roberto. Uma é a resposta e a outra é a Arde Outra Vez. E eu já cheguei para dois cantores e pedi para cantar, e eles falam que não consegue atingir o agudo do Thales Roberto na música. É, isso a fonoaudiologia ajuda a tratar também? Sim, ajuda a conscientizar, porque, Bueno, deixa eu te falar algo sobre isso. É importante essa pergunta tua pelo seguinte. Até porque você é músico também, né? Sim, o cantor ele tem a sua extensão vocal. Todos nós temos uma extensão vocal e ela tem que ser respeitada ou trabalhada. E o que a gente vê muito é que as pessoas por não conhecer, acabam não respeitando e não trabalhando essa extensão vocal. Se você consegue trabalhar essa extensão, você consegue ter agudos, que foi a pergunta que você fez para mim, Sim. agudos bem difíceis. Agudos que esses cantores que você admira, né? É, que te encanta, é, você vai conseguir chegar nesses agudos. Agora, se você não trabalhar e não ter a consciência que você tem uma região de conforto, uma região que você tem que respeitar, aí você acaba prejudicando as tuas pregas vocais. E aí você vai causando dano e você não vai muito longe. Mas a pessoa que não consegue essa extensão vocal desse agudo, ela consegue trabalhar, eu não sei se o termo correto é esse, mas um falsete, uma jogada de voz para falar a letra da música numa outra nota, num tom mais baixo, alguma coisa assim? Consegue, Bueno. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas é que o canto, ele é uma prática que você pode aperfeiçoar. E todos podem cantar. E o fonoaudiólogo é importante nesse contexto. Sim. A questão é que muitas vezes você quer cantar que nem o, o Thales Roberto, igual o exemplo que você acabou de citar. Mas o teu timbre não é igual, a tua voz não é igual ao do Thales, mas Hum. você pode cantar com as mesmas práticas, as mesmas técnicas que ele coloca, você pode colocar, você pode exercitar e chegar a esse ponto com o teu timbre, né? Com a tua digital, entendeu? Porque o nosso timbre é a nossa digital. Agora vamos Cada um por. tem a sua digital, o seu timbre. Entendi. Agora vamos para o lado inverso. A pessoa que não consegue cantar baixo. Tem música que começa num tom muito baixo e a pessoa tem dificuldade disso, né? E ela não consegue começar baixo. Mas é uma música que às vezes começa num tom mais intimista, né? E às vezes você vê que isso também pode ser trabalhado pela fonoaudiologia.
Também é uma questão de exercitar o ouvido, a audição, né? Certo. Tem como exercitar, praticar? Tem. E agora é pura questão de ouvido mesmo, de você saber o tom, para você não entrar no tom errado. Eu sempre aconselho a pessoa a tocar um instrumento, porque o instrumento ajuda muito. Ele te dá um parâmetro, ele te dá uma base, um alicerce para que você possa se acostumar com os tons e não entrar errado, sabe? A pessoa está cantando num tom e você entrar no outro. É interessante esse detalhe também, né? É muito, é engraçado uma pergunta que me fizeram esses dias, que era para quando encontrasse o fonoaudiólogo. A pergunta mais besta do mundo você vai ouvir agora. Dá um corte aí, viu, Everson? Essa aqui, olha só. O surdo pode cantar? O surdo pode, ele pode cantar. Trabalhando, praticando, pode. É mais difícil? É. É porque o surdo, ele deixa de ter uma habilidade. Então, para ele fica mais difícil, né? Mas existe vários tipos de surdez. A gente tem que saber que tipo de surdez que é essa. Parcial, né? Se é aquela que a pessoa já nasce com ela ou se é aquela adquirida. Se for aquela adquirida, mais fácil, tá? Porque ele já teve contato com som, com instrumento, já teve contato com vários tipos de sons, então para ele é mais fácil. Agora, aquela que a pessoa já nasce com ela, é um pouco mais difícil. A surdez, ela pode ser diminuída? Eu vou dar um exemplo, até meu mesmo. Fui radialista há muitos anos e naquele tempo antigo, você fazer plantão esportivo, você ouvia um monte de rádio em volume alto. E aí depois disso eu fiquei um pouco surdo. É, parei de trabalhar com aquilo, mas continuei um pouco surdo. Isso não é impossível de recuperar com a fonoaudiologia? Sim, Bueno. Uma vez que você perde, né, os graus assim de audição, eles são irrecuperáveis, não tem É, como né? você recuperar. Aí o que a gente tem são aparelhos auditivos, né? Aham. É o que tem. Não, não temos ainda o transplante, né? Sim, tem o transplante coclear e tudo, mas para alguns casos mais específicos, né? É. Alguns casos específicos. Crianças Não, eu pergunto fazem isso mais porque transplante, hoje é. a tecnologia está chegando em tantos lugares, né? Sim, sim. A Eu nanotecnologia, né? acredito que no futuro isso vai ser possível. É. Agora vamos falar da gagueira. A gagueira, a criança que nasce gaga deve ser uma coisa terrível, né? Ela É. já sofre o bullying na escola, aquela dificuldade toda. A partir de que idade o pai pode levar a criança para o fonoaudiólogo para começar a corrigir essa gagueira? A gagueira, existem dois tipos de gagueira. Vamos lá. Existe a gagueira infantil, que os especialistas falam de gagueira infantil, que é aquela gagueira que ela vai dos 1 ano e meio até os 3 anos, que na verdade não é uma gagueira ainda, sabe? A criança ela encontra dificuldade para produzir o som da fala e aí ela se sente insegura. E aí, de acordo com o ambiente, de acordo com a cobrança, ela vai ficando muito nervosa e aí vai encontrando muita dificuldade de elaborar a fala. Mas Certo. ainda não é considerada uma gagueira ainda. Depois dessa idade, 4, 5, 6 anos, se ela permanecer, aí a gente já começa a considerar uma gagueira, Mas o né? fonoaudiólogo pode entrar então nessa primeira fase Pô, da deve, insegurança. deve, porque aí ele vai dar orientação aos pais para não cobrar, não chamar atenção. Eu quero aqui até deixar um recado aqui para os pais que está com esse problema com os filhos. Não cobre dos seus filhos, não chame a atenção deles, porque é uma fase muito delicada que você tem que apenas deixar ele ser ele, criança. É, saber pautar, saber falar as palavras de uma maneira mais devagar, de uma maneira mais clara, para que ele possa pegar o teu exemplo e aos poucos, sabe, ir perdendo esse descontrole, essa inibição, essa disfluência e conseguindo falando naturalmente. É isso que a gente costuma aconselhar na clínica. O Milton Fono, me diz um negócio. Nós temos hoje fonoaudiólogo na rede pública de saúde, nos hospitais.
E se temos, são poucos? Sim, temos. Eu considero que são poucos, né? Porque quando sai o concurso, sai pouquíssimas vagas, né? Todos que são fonos sabem disso. Mas temos sim. Mas eu acredito que não são suficientes para a demanda. Toda maternidade devia ter fonoaudiólogos para atender as crianças, né? Ou Sim, não? O recém-nascido não é necessário. não super necessário. É. Não sei se você já ouviu falar da língua presa, né? Que é uma coisa que eu atendo muito. Uhum. Hoje é lei, a criança nasce, ela tem que fazer o teste da linguinha. Só que muitas crianças saem do hospital ou porque não fez o teste ou porque não avaliaram direito, né? Quer dizer que não é só o teste do pezinho, tem o da Não, é o linguinha. teste do pezinho, da orelhinha e da linguinha. E o da linguinha é muito importante, porque a criança com a língua presa, ela vai ter atraso de fala, vai ter atraso de linguagem, né? E vai ter outros problemas como respiração bucal, sabe? Vai ter vários problemas no desenvolvimento aí. E o teste da orelhinha é o quê? O teste da orelhinha é o teste da audição, né? Aham, Que o fono faz ali assim que a criança nasce, só para ver se ele está com algum problema de audição ou não. Caso o profissional detecte alguma coisa, ele já encaminha para um exame mais aprofundado. certo. Bom, nós acabamos entrando no assunto da língua presa. Vamos falar um pouco mais da língua presa, então, né? A gente tem até políticos com a língua presa, né? Sim, E, e por que eles não corrigem isso se eles têm dinheiro? É falta de orientação ou comodismo? eu acho que é comodismo, né? É, né? Comodismo. Como que se corrige a língua presa? A língua presa, existe uma cirurgia, né? Que a gente chama de frenectomia lingual, que o dentista, né, faz. Quando criança é o odontopediatra que faz, né? Então ele faz, é um piquezinho que dá na numa pelinha que fica debaixo da língua, Certo. né? E essa pelinha, ela atrapalha a mobilidade da língua. É. Então, Uhum. fonemas como lá, como tá, por exemplo, a criança vai encontrar dificuldade de fazer por causa dessa pelinha. E não só a criança, se você não faz esse procedimento, né? Nesse momento, você leva isso para a vida adulta. Levando isso para a vida adulta, você vai ter problema de comunicação, porque aí é o que você acabou de dizer agora, a pessoa fica com a língua presa, o som, a articulação não é boa, mas aí vai de você querer investir, aperfeiçoar a tua comunicação ou não, né? Certo. Mas ele pode operar quando adulto. Pode. Ele tem essa possibilidade de operar e eu quero deixar bem claro aqui, não é só fazer a cirurgia. Precisa fazer a cirurgia e precisa fazer o tratamento fonoaudiológico. As duas Certo. coisas andam juntos. Agora, você falou, quando criança quem opera é o odontopediatra. E quando adulto, quem que opera? É o dentista, cirurgião O dentista. dentista, tranquilamente, ele Cirurgião faz dentista, isso. é. Não precisa ir para o hospital. Na clínica, Não, 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 não. É um procedimento bem tranquilo e bem rápido. certo. Eu queria que você desse as suas redes sociais para a clientela futura do Milton Fono. O meu Instagram é Milton Fono, né? Pode falar para a câmera O, lá. o meu telefone de contato é 99 512 5909. Repete aí mais lentamente. 99 512 5909. Certo. E você lembra o seu Instagram? O meu Instagram é Milton Fono. Milton Fono. Quem quiser saber mais informação, quem quiser acessar, por favor. Ok. Então vamos falar agora da questão da fanha. Sim, A fanha, não a minha amiga fanha, sim. mas da questão da fanha. É, qual é a origem da fanha? É problema nasal? Vamos lá. O que eu vou falar aqui vai servir para vários distúrbios, gagueira, vários outros distúrbios, tá? Vamos lá. Existe a questão emocional, existe a questão funcional, que é a questão da, da estrutura oral, né? Que a pessoa pode ter uma alteração de nascença ou por mau uso, ela tem essa alteração,
nessas estruturas. No caso da voz fanha, o céu da boca da gente, Bueno, tem essa parte aqui anterior que a gente chama de palato duro e essa parte mais posterior que a gente chama de palato mole. Esse palato mole, ele que é o responsável por abrir e fechar a entrada do ar. Então, se tem O palato mole é na frente, atrás. atrás. Se tem um desequilíbrio nesse fechamento, nessa movimentação do palato mole, aí você pode ter uma voz mais nasal ou não. Certo. Entendeu? Então, é uma questão de desequilíbrio muscular, a gente pode dizer. E isso tem solução ou não? Tem, através de exercícios fonoaudiológicos. Só com exercício consegue? Só com exercício consegue. Que maravilha. A gente pode comparar isso à academia, né? Quantas pessoas precisam de academia para poder fortalecer, tonificar certos músculos, né? Para poder conseguir executar certos movimentos, como na fisioterapia. Então, é bem próximo a isso. Ô, Milton, me fala agora uma coisa. Qual o cantor mais famoso que usa fonoaudiólogo? Hoje, muitos deles, a maioria deles, eu posso te dizer que usa os fonos, a fonoaudiologia. Por quê? Porque é aquilo que eu estava te dizendo lá no começo, Bueno. É super importante você usar a tua máquina sabendo usar, né? Você lendo o manual, sabendo como que funciona, é muito mais prático. Então, hoje, a maioria dos cantores, eles têm os seus fonos, a maioria deles, principalmente os de agora. Eu ouvi dizer que Ivete Sangalo, por exemplo, tem. Tem, a maioria deles, Galvão Bueno tem, eu já vi vídeos do Galvão Bueno sendo tratado, né, com laser terapia, que é uma prática agora nova que vários fonoaudiólogos estão usando para a voz também, entende? Então, se você saber usar a tua voz, é saúde. A voz fica velha, como as Fica. pessoas? A gente chama de voz senil. A voz ela vai ficando velha, vai ficando cansada, e é por isso que você É por isso que o locutor tem que tratar. É por isso que você tem que tratar a voz de uma maneira geral, um conjunto, né? A voz, ela está junto com o seu corpo, com o seu estado físico, com o seu estado psicológico, estado mental. Então, se está tudo bem, a sua voz tende a durar mais. Mas nós vamos chegar, querendo ou não, na voz senil, que é a voz mais velha, mais cansada, né? Na música ainda, Milton, qual tipo de música exige mais da voz do cantor? É o rock and roll? Não, é a lírica. Ah, é? É a lírica. Tem que ter mais garganta. Aqueles agudos que você perguntou para mim no começo lá, que você acha magnífico, bonito, né? Esses agudos, eles exigem muito da musculatura. Por esse dia nós vamos ter aqui em Brasília Andrea Bocelli, né? Sim. Que é um cantor lírico, né? Sim. E realmente são... Esse canto, ele exige muito aquecimento, desaquecimento, ele exige uma disciplina, né, muito grande. O canto, Bueno, não é só cantar, né? É um modelo de vida que você tem que adotar para poder ser cantor. Então você tem que se alimentar de maneira correta, você tem que dormir, o sono é muito bom para a voz, você tem que praticar um esporte, uma atividade física para poder ter ar, para poder ter ar de reserva, que a gente chama, né, no meio profissional. É isso. Então a voz, ela tem que ser vista num conjunto e não na individualidade só, né? Só a voz. Então, se eu encontrar no meu dia a dia aí algum sujeito metido a cantor, é só eu pedir para ele cantar Thales Roberto que ele quebra a cara, né? Se ele não tiver... se ele não tiver prática, não tiver treino, ele vai sentir dificuldade. Vai desafinar e aí você logo vai perceber. Muito bem. Milton, nós estamos chegando ao nosso final. Nós queremos colocar nossos microfones e câmeras à disposição para suas despedidas ou mais alguma coisa que você queira acrescentar que porventura eu possa ter esquecido de perguntar. Tá, eu posso falar um pouco da minha história, da gagueira? Sim. Quando eu escolhi a fonoaudiologia, não foi porque eu quis, né? Como eu já disse no início, foi por necessidade. Eu, gago e disléxico, eu precisava de ajuda. E quando eu entrei na faculdade, eu encontrei muita dificuldade, porque logo de cara já me colocaram para ministrar, né, uma palestra, e eu não consegui, me embaralhei todo.
E aí eu comecei a ter a ajuda dos professores de lá. Eu queria até agradecer eles. São muitos, não vou lembrar o nome deles agora, mas eu queria deixar esse agradecimento aqui registrado. Queria também já aproveitar esse momento que você abriu o microfone, né? Agradecer a minha família, tá? Por estar aqui, minha esposa em especial. Agradecer a minha mãe, né? Que nesse momento aí é, se esforçou muito, né? Para que eu Aham. pudesse. Ela está em Portugal, é? Ela está em Portugal, tá lá curtindo um pouco lá com a minha Mas irmã. pelo YouTube ela vai conseguir assistir o programa. Sim, vai. E vai ficar muito feliz, eu espero. Então, voltando, Bueno, ela se esforçou muito para que eu pudesse trabalhar essas minhas dificuldades na época, que era tanto a dislexia quanto a gagueira. E então a fono me ajudou muito, né? Sou muito grato à fonoaudiologia e eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para as pessoas que têm essa dificuldade de comunicação, que não desista, né? Que procure, que se especialize, que se aperfeiçoe, que existe maneira de você correr atrás do prejuízo, existe maneira de você se comunicar bem, de você falar bem. E uma mensagem aqui que eu queria deixar é que nós vendemos tudo. Nós vendemos simpatia, nós vendemos comunicação. Muita gente fala que o importante não é o que as pessoas escutam, não é isso? Você já ouviu falar disso? Mas o que as pessoas escutam é importante sim, porque a gente vende simpatia, a gente vende a comunicação. Então, eu aprendi com a comunicação que o que as pessoas estão escutando é importante, porque o meu conteúdo, a comunicação, ela tem que ser vendida. E se ela não for bem trabalhada, ele não vai comprar. O interlocutor não vai comprar, não vai gostar. Então, quando você perguntou para mim lá no meio da entrevista aí sobre comodismo, tem muitas pessoas que são acomodadas, né? Não querem trabalhar, mas muito por medo, por insegurança, por não saber como que funciona. E aí eu deixo claro que procurem o seu fono, o fonoaudiólogo mais próximo, ou procure saber mais sobre o assunto, que vai ajudar bastante. Positivo. Muito obrigado, então, Milton César Siqueira, o Milton Fono no Instagram, né? Fonoaudiólogo, que esteve aqui conosco neste dia. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais um podcast Grandes Encontros com Laércio Bueno. Forte abraço.